Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando hoje e sempre. Bom, meus irmãos, nós vamos começar a leitura de hoje, mas antes eu gostaria de falar para vocês que deixar bem claro, né, que nós não estamos falando para atingir ninguém, pelo contrário, né, a gente está estudando, né, sobre os falsos profetas. E também é muito importante, né, para nós sabermos sobre isso, o que fala o Evangelho sobre isso para nós, né, capítulo 21. Esse capítulo, ele é o título: haverá falsos cristos e falsos profetas. Mesmo porque, meus irmãos, quem sou eu para falar de quem quer que seja, né? Eu sou apenas, na verdade, nada, né? Eu estou apenas estudando o que me enriquece e me ajuda a distinguir, às vezes, porque nem sempre a gente pode distinguir um falso do verdadeiro. Então, a leitura do Evangelho hoje vem nos dizer, e nós sabemos que levantaram hoje, né, muitos profetas, mas muito mesmo, e a gente sabe que muitos são chamados no tempo de hoje, mas muito não são escolhidos, né, apenas aqueles que fazem a verdadeira vontade do Senhor, né, e nós vamos entender por que o Evangelho nos fala sobre esses falsos profetas e por que o Jeremias está estudando a situação, né? Então, vamos lá? Vamos tomar nossa água fluidinha. Pedir para Deus, né? Para que Ele possa nos abençoar, nos amparar, nos fortalecer e enviar para nós irmãos superiores do plano espiritual que esteja aqui na Terra a tarefa de esclarecer a todos, esclarecer a humanidade, que possa vir me assistir, me ajudar com as palavras, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e em nome maior do nosso Pai que estais nos céus. Que assim seja. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam, que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações, e não os que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam. Dizem aqueles que me blasfemam. O Senhor disse: vos tereis a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção do seu coração, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus, que viu e ouviu o que ele disse, e não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos, eu não lhes falava, e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira? E cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vos lhe direi: vós mesmo é quem sois o fardo, eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. Então,
todos esses versículos vão falar para nós sobre os falsos profetas, né? Sobre o Jeremias e os falsos profetas. Nós sabemos que Jeremias também era um profeta enviado de Deus, né? E que ele foi escolhido para poder ajudar aqueles que vinham passando, né? Os que vinham reencarnando, né? Então, meus irmãos, os cachorros estão mordendo meu dedo, meus pés, incomodando, desculpa. Então, meus irmãos, sobre esta passagem do profeta Jeremias, que o evangelho quer conosco, né? Explicar, conversar. E aqui está falando, né? Nessa leitura desse parágrafo, está falando para nós, o Espírito Protetor Caslouret, 1861. Olha lá, meus irmãos, quando foi escrito esse pergaminho, né? Veio escrito lá já da época de Jeremias, né? Eles já estavam com tudo pronto e já estava passando esses ensinamentos para aqueles que estavam vindo naquele momento. Então, meus irmãos, e a gente vê muito aqui, ó, eles falam muito ele mesmo fala que aprenderam da boca do Senhor e enganam, né? Eles ouviam a palavra e pela palavra eles aproveitavam das coisas do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. Ou seja, eles estavam lá naquele momento, ouvia Jesus falar, né? E aproveitando, né, o tempo, a época, e saíram também a profetizar, né, como se eles fossem profetas enviados de Deus. Aí Deus fala através de Jesus, através do Evangelho, que não havia enviado esses profetas, né, e que esses profetas estavam aproveitando da humanidade, eram charlatões, né? E olha só, naquela época já existia esse tipo de charlatões, esse tipo de pessoas tentando enganar para usufruir coisas materiais do povo, né? Então, naquela época mesmo, Jeremias já vem trazendo para nós já esses ensinamentos. Então, ele fala, o Senhor diz, vos tereis paz e todos aqueles que caminham na corrupção dos seus corações não vos atingirá o mal. Olha só. Abusava, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, aprendendo, né, predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Ou seja, meus irmãos, o que nós poderíamos estar trazendo para o tempo de hoje para que a gente pudesse aprender, a entender, porque a gente escuta muito, né? São muitos os profetas, e claro que são muitos os chamados. Chamados de quem? Chamados de Deus, para poder, através da sua palavra, levar amparo, proteção para aqueles mais fracos, para aqueles oprimidos, para aqueles doentes, para aqueles que tinham necessidades de auxílio. É as mesmas coisas de hoje, meus irmãos. São os nossos são os irmãos que naquela época profetizavam, né? Profetizavam em nome de Deus, né? Então, meus caros irmãos, a nação judia era fácil de compreender o que
O pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilidade de atingir os bons e os maus, e eram sempre mais os mais e menos enganados por esses supostos profetas, que não eram senão impostores ou fanáticos, e nada mais. Então, meus irmãos, o que Deus quer que, através do Evangelho de Jesus, o que Ele quer nos dizer com isso? Porque nem todos são enviados de Deus, muitos estão aí e muitos profetizam a mentira, a corrupção, a enganação, e muitas vezes corre muito dinheiro, né? Muitas vezes dentro de religiões é assim, infelizmente, né? O dinheiro manda mais do que a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Então, aproveitam-os, né, da fé daqueles fiéis e juntam através desses grupos, né, se misturam através daqueles que realmente são bons, daqueles que realmente estão sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Jesus, né? Que é o nosso mestre, que é ele que nos esclarece, porque é ele que nos ensina. Então, o verdadeiro mestre é Jesus. As pessoas que falam em nome dele são seus auxiliares aqui na terra. Então, nós não podemos aproveitar essas situações para poder colocar nossa vida material em evidência, né? Não devemos fazer isso por dinheiro, para ganhar e conquistar coisas que da terra, né? Que na verdade, meus irmãos, nós podemos trabalhar com essas condições, né? Igual quando tem umas reuniões muito grandes, que onde vai muito fiéis, né? Esse dinheiro que são gastos ali com aquelas pessoas não é um dinheiro gasto errado. A verdade é que muitas vezes o dinheiro que está ali são para alimentar aquelas pessoas, assim como Jesus fazia, né? Para alimentar o seu povo naquela época, né? E tinha também depois Pedro, né? Pedro era o pescador, que Jesus falou que ele era um pescador que através dali ele iria, né, pescar almas para Jesus, né? Ele deixaria de pescar o peixe, que era comida física, para ele pescar os verdadeiros ensinamentos de Deus e enviar aos povos, né, que dali para frente poderiam, através de estudos, compreender a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho. Por que, meus irmãos, são dada essa missão a esses homens? Essa missão são dada a esses homens para que eles possam crescer juntamente e com eles buscar irmãos também que queiram crescer, que queiram passar pelo mesmo caminho. Então, Jeremias também era um. Quem que mais que a gente poderia falar também? Eram vários os profetas, né, que ali estavam e que vem vindo durante todos esses tempos, né? E depois disso, meus irmãos, depois da palavra de Jesus, depois que Jesus foi sacrificado, aí sim que levantou mesmo muitos profetas, né? O povo comovido por aquele homem inocente sofrer tanto e dizer que estava sofrendo por todos aqueles que estavam ali, né? Praticamente para todos nós, né? Porque nós ainda somos
discípulos de Jesus, né? Todos nós somos, né? Todos nós que entregamos para Jesus o nosso coração e que através dos ensinamentos são aclareados os nossos sentimentos a fim de trazer não só para nós as benéficos, né, de todo aquele tesouro espiritual que temos ganhado até agora. Então, meus irmãos, é muito válido, né, quando, por exemplo, em lugares muito grandes, né, enormes, e que o povo vai assistir, eles têm que ser alimentados, né? Para que eles possam voltar outras vezes, para que eles possam compreender que o que vem de Jesus não é pago. O que vem de Jesus é pura doação, puro amor, né? Porque ele estava ali alimentando não só o corpo físico daquele movimento, como ele estava também satisfazendo o espírito com ensinamentos bons, ensinamentos verdadeiros, ensinamentos que vai ficar para a eternidade afora. Então é isso, meus caros irmãos, que Jeremias vem fazer, vem nos mostrar para que a gente possa aos poucos buscar ver se são realmente esses espíritos de Deus, porque muitos espíritos enganadores usam médiuns para que isso possa ser, para poder se satisfazer das suas malignidades. Então, meus irmãos, e com isso os nossos irmãos acabam afastando a oportunidade de crescer, de evoluir. Então ficam ali assim, meio que congelados, né, parados no tempo, aproveitando coisas que não tem necessidade, meus irmãos. Vamos buscar sim, vamos buscar a luz do amor, a compreensão, o entendimento, porque foi isso que Jesus veio nos ensinar e foi isso que os bons profetas têm passado em suas palavras, alimentando a nossa os nossos sentimentos para que nós deixamos de buscar sofrer. Desculpa, mas buscamos de parar a sofrer e, ao invés disso, buscar trabalhar, aprender com essas palavras, aprender com esses ensinamentos e continuar a seu compromisso com sua vida, com sua família, né? Mas todos com os corações alimentados e todos com a moral alimentada, porque a partir dos ensinamentos de Jesus, quando ele chega no nosso coração, ele passa a buscar os bons ensinamentos e, através desses bons ensinamentos, trabalharem o seu coração, tirando as boas coisas de dentro do coração. Porque, meus irmãos, todos nós temos o coração bom sim. Só que tá aí. Às vezes congelado, né? Pelas incertezas do mundo, né? Porque o mundo não pode te trazer, assim, se te satisfazer num futuro melhor. Não. O mundo não pode fazer isso, a não ser nós trabalharmos no mundo para buscar esse mundo melhor, né? Para buscar um mundo que vai satisfazer a todos nós, porque, meus irmãos, ontem eu estava ouvindo no noticiário aqui de Minas que o mundo em 2000 ai, gente, eu esqueci. Mas estão estudando, parece que em 2030, parece que é 2030, eu não me lembro
se vocês quiserem falar sobre isso, né? Me ajudar a entender, a lembrar, mas eu acho que daqui 30 anos, né? Eles estão estudando a agricultura daqui 30 anos, né? E parece que isso tudo vai mudar. Parece que as pessoas hoje já têm fome, sede, né? Imagina amanhã, meu Deus, meus irmãos, daqui 30 anos, já que como nós mexemos na atmosfera do mundo, na atmosfera do planeta, então a gente não sabe o que vai acontecer, só sabe que os mantimentos, né, que a gente usa para comida vão ser escassos, vão ser poucos, né? Eles falaram até a porcentagem que vai dar de bom e que vai perder sementes que não vão germinar, sementes que não vão estar pronto para viver naquele mundo. Então, sementes boas que vão se perder lá. E assim, nós falamos aqui, meus irmãos. E se a gente fizesse alguma coisa? Se nós tentássemos mudar a nossa maneira de pensar e ajudar o planeta, porque o planeta é muito importante para nós, meus caros irmãos, nós, os espíritas, nós temos a certeza de que vamos continuar reencarnando. Já imaginou se daqui 30 anos nós tivermos já falecidos e retornados de novo e voltar a viver num mundo assim? Nós estamos prejudicando a nós mesmos, meus irmãos, pondo fogo nas matas, matando os bichos, né? Nós não vamos ter nos nossos tempos, lá daqui 30 anos, nós não vamos ter os mesmos animais que temos hoje, vai estar todos em extinção por conta da guerra do fogo. Por que essas pessoas estão guerreando contra a natureza? O que eles pensam que vai acontecer com eles, ou com a humanidade toda, né? Porque Deus perdoa, meus irmãos, e dá oportunidades para todos nós. Mas essas oportunidades que nós vamos buscar enquanto estivermos aqui no mundo físico. Isso, às vezes, e muitas vezes, em corpos diferentes. Olha, com a falta de umidade, nós não respiramos muito bem. Imagina lá, meus irmãos, aonde vai estar tanta fumaça, tantos lixos, resíduos espalhados, né? Então, os espíritos estão nos ajudando a compreender o nosso coração para que a gente possa compreender também o lugar onde a gente vive e por qual que é a importância da gente preservar esse mundo que vivemos, né? Preservar pelo menos da nossa parte, fazer o que está no nosso alcance. Então, meus irmãos, todos nós, quando falamos e não fazemos aquilo que falamos, né, nós também estamos sendo usados por espíritos enganadores, porque eles estão nos enganando, porque nós queremos os nossos interesses em comum e para isso precisamos de bens materiais. Então, só que a gente quer correr atrás de bens que não são colocados na nossa mão por Deus, né? Nós estamos buscando os bens materiais com a palavra do Senhor, com a palavra do Evangelho, com a palavra de Deus. Então, meus irmãos,
Quando nós queremos modificar essa situação e ser menos enganado, porque enganados todos nós vamos ser sempre, pelas nossas ilusões, pelas nossas pequenez, né? Nós não conseguimos enxergar do outro lado uma pessoa, ou seja, nós não a vimos transparente para que possamos penetrar nos seus sentimentos. Então, muitas vezes somos enganados por isso, porque os falsos buscam os interesses daquelas pessoas que estão buscando confiar em Deus, buscando confiar em Jesus. Por isso que nós estaríamos ali cometendo então um crime. Meus irmãos, é tão complicado, é tão difícil a gente tentar explicar, porque Jesus coloca sempre, né, dentro do Evangelho, essas palavras. Eu não enviei esses profetas, eles correram por si mesmo. Diz, eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Indicava-se um meio empregado para explorar a confiança que tinha neles. Quer dizer, quando eles são apertados, quando eles veem que não estão tendo acesso dos seus seguidores, eles começam a aproveitar, né? Eles começam a buscar explicar uma coisa que não tem explicação, uma coisa que não se vê. A única explicação é Deus mesmo. Se não for Deus, não tem explicação. E eles ficam procurando buscar a confiança desses fiéis que estão aí pelo mundo, né? Profetizando essa mentira, dizendo que eu, né, os enviei e que através do sonho eu expliquei, eu os enviei para que eles continuassem. Nós sabemos que muitos profetas já caíram por conta disso, os falsos profetas. Então, meus irmãos, por dizerem mentiras, né? Então, é isso que o Evangelho do Senhor vem nos falando hoje. Nós falamos em Evangelho do Senhor, meus irmãos, mas é o Evangelho para nós, do Espírito, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas o Evangelho que nós falamos não é um Evangelho segundo o mundo, né? Essas palavras foram estudadas dentro de laboratório e foi através da ciência e através dos médiuns que confiavam em Deus. Então, eles dizem, né? Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando divisão e isolamento. Né? Nós não podemos pregar o isolamento. Nós temos que buscar mais pessoas, né? Para que e ensinar aquilo que sabemos, o que está no nosso coração verdadeiramente, através de estudos, através de ciência, através da nossa fé em Deus, nós devemos buscar compreender para poder ajudar essas pessoas a compreenderem também a situação, né? E poder se ajudar. Porque se essas pessoas buscam só o fanatismo, meus irmãos, jamais vão conseguir crescer, porque vão ficar parados no tempo, né? Então, ele fala que a gente repelir impiedosamente esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos, medíocres, que tendem a imporem os homens fracos e crédulos, prodigalizando-os louvores exagerados,
a fim de fasciná-los sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder que déspotas públicos e privados durante a sua vida querem ainda vítimas para iranizar, pois a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de miticismo e de estranheza, ou que trazem ou prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição, né? Se um profeta, né, que estiverem pregando em certo lugar, e nesse lugar onde eles estão pregando, eles primam mais as situações terrenas e nossas imperfeições, para que a gente possa, através delas, caminhar, né? Pensar que estamos caminhando para Cristo, mas na verdade estão sendo caminhados por predadores da palavra de Deus. São essas palavras que Deus vem nos auxiliar para tentar ajudar de alguma maneira os nossos estudos, né? Para que a gente possa buscar. Se um médium está falando, porque nós chamamos, meus irmãos, os profetas de médium, né? São médiums, porque eles trazem a força, a energia deles e dos espíritos, e se ajuda, né, a crescer, a evoluir, e já ajuda também a trazer esse crescimento para o povo. Então, se ele fala dos nossos sentimentos, aquilo que a gente quer ouvir, apenas, né, eles estão buscando apenas mais fiéis, né, não para Deus, mas porque de que adianta, meus irmãos? Quantas vezes a gente não vê aí a busca pelos bens materiais, né? Nossa, tá tão grande que tá corrompendo os verdadeiros enviados de Deus, né? Então, vamos procurar conhecer esses espíritos para que esses médiuns, né, que carregam esses espíritos, e na verdade, muitas vezes não são espíritos bons, espíritos enviados de Deus para poder nos ajudar, nos fazer ser digno verdadeiro da palavra de Deus. Meus irmãos, é isso que nós gostaríamos de falar, e hoje eu estou um pouco nervosa, mas eu acho que deu para falar direitinho tudo aquilo que o Evangelho está pedindo nesse momento, né, para nossos estudos. Olha, cuidado com o abuso da fé, né? Às vezes a gente pensa que Deus não está vendo, né? Deus está de olho em tudo, em todas as condições. E Ele busca esses profetas em todos os lugares, meus irmãos. São pessoas que têm muito dinheiro, são pessoas que têm que têm muito estudo, e tem pessoas também pequenas nos seus entendimentos, que não estudou muito, né, ele busca através de toda a população, em todos os lugares, pessoas que possam realmente passar essas verdades. Nós estamos falando mal dos profetas que estão aí? De jeito nenhum, de maneira alguma, meus irmãos. Estamos falando de profetas que estão por aí. Ao contrário, nós estamos falando do evangelho, do nosso evangelho espírita,
né? A verdade é que às vezes nós falamos muitas vezes para os crentes, né? Mas os crentes do Espiritismo de Allan Kardec. Por que nós falamos Allan Kardec? Porque se for com o de Allan Kardec, a gente sabe que são médiuns que estudam, né? Que estudam a palavra estudada já pelos espíritos antigamente, em outras épocas, e confirmadas por eles depois que desencarnaram, que as verdades de Deus, as verdades de Jesus, e vieram trazer para nós. Então, nós, como médiuns, né, como enviados, né, escolhidos, para que a gente possa levar verdadeiramente a palavra de Deus, mas não evitar, né? Nós devemos evitar a nossa permanência no mal. Somos espíritos ainda imperfeitos porque nós estamos aqui. Se nós não estivéssemos aqui, nós seríamos espíritos já evoluídos, espíritos que não precisam mais nascer na Terra, espíritos que vão procurar outros campos de crescimento, de evolução, para continuar chegando mais perto de Deus, né? Então, os espíritos bons, espíritos que estão aqui na orla da Terra, são espíritos que buscam verdades, né? Para se ajudarem, para se comprometerem com Deus, para trazer para os povos que ainda estão aqui caminhando, e para que os médios que estão aqui recebendo esses ensinamentos também possam passar boas visões, bons ensinamentos da palavra de Jesus, da palavra de Cristo, da palavra de Deus, porque Jesus foi o verdadeiro enviado, Jesus foi o verdadeiro profeta, mas não, Jesus, meus irmãos, não era assim estimado apenas por nós, mas por muitos, em muitos lugares. Mas havia lugares que não acreditavam muito em Jesus, que acreditava que Jesus era só mais um enviado de tantos outros que foram enviados. Acreditava nos ensinamentos dele, mas não acharam que ele era o escolhido verdadeiramente por Deus, porque eles buscavam a outros profetas, né, espirituais, que não fosse Jesus. Então, meus irmãos, fica aí uma dica, né? Vamos buscar ver se esse médium que está comentando, se ele está falando palavras úteis, palavras que nós podemos aprender com elas, palavras que realmente ajudam a gente ser menos imperfeito, que nos ajuda a crescer, né? São esses que são os verdadeiros. E muitas vezes somos corrompidos, sim, pelas nossas imperfeições. Muitas vezes devemos procurar estar sempre com os olhos grudados, né, nos estudos, para que a gente consiga perceber quando estamos errando, né? E quando estamos errando, para evitar que esses erros cheguem até as pessoas, né? Porque se esses erros chegarem até essas pessoas verem que estamos fazendo com segundas intenções, podem ser que Deus esteja vendo. Pode ser, não, ele está vendo, né? Ele está vendo também o caminho que estamos mostrando, que não é o caminho verdadeiramente de Cristo. Então, vamos ser cobrados, vamos, porque ele nos deu o estudo para que a gente buscasse, através desses estudos, a compreender os espíritos, né? A compreender os espíritos e, através dessa compreensão, buscar quais são os verdadeiros
espíritos melhores, mais puros, né? Mais sensível à perfeição, né? São quase sempre espíritos que já fizeram seu crescimento e sua evolução espiritual e voltam à Terra aproveitando a palavra de Jesus para poder ajudar aqueles que ficaram, porque viram que erraram verdadeiramente em outras ocasiões e têm uma meta a cumprir, buscando fiéis verdadeiramente para Deus, né? Buscando aqueles irmãos que realmente possam acreditar na palavra de Jesus, enviado de nosso Deus, e confiar em Deus, porque se Deus enviou um enviado, deu uma palavra a ele, deu o que satisfazia a moral, os bons costumes, e ao mesmo tempo fez com que essas pessoas crescessem, esse é Jesus, né? Mesmo com suas imperfeições, não Jesus, os homens, mesmo com nossas imperfeições, ainda somos capazes de ouvir alguma coisa boa e poder passar para todos e poder ajudar no crescimento, na evolução, né? Nas dores, né? Aliviar as dores de cada um. Porque a gente, meus irmãos, muitas vezes não sabemos como fazer isso. Às vezes uma pessoa não precisa de esmola, né? Não precisa de dinheiro. Igual um pouco tempo agora, eu estava no aniversário de um sobrinho e na porta da garagem, né? Onde ele colocou várias mesas e o portão estava aberto nesse momento e passa, né? E a festa já tinha se acabado e havia muitas mesas com muitas sobras, né? Então, entra no portão uma pessoa. Essa pessoa veio pedir, né? E pede, fala que a sua família está precisando, está necessitado. Fala, mas a gente sabia também que não era a verdade, a história verdadeira, porque o que ele queria mesmo era mais dinheiro, era um dinheiro maior, né? Que ele incluía na família, as pessoas ficam com dó e não dão moedas e sim valores mais altos. Então, meus irmãos, eu percebi que alguns entregaram, alguns não, desculpa, foi só um que entregou uma moeda de R$ 1 a essa pessoa. Ela olhou assim, guardou a moeda e falou assim para nós assim: olha, eu falei tudo isso, mas eu tô querendo, não é só o dinheiro, eu tô querendo comer também. Estou com fome. E se você puder me fazer um prato, né, eu ficaria muito satisfeito. Mas eu fiquei com vergonha de dizer que queria comer, que estava com fome, por vocês estar todos numa festa, estar todos limpos e com a mesa farta. Não assim ele disse, né? Mas quase isso. Eu parei para pedir, né? Para ver se vocês pudessem me ajudar. Mas ao mesmo tempo eu queria mesmo comer. Eu queria jantar. Aí, meus irmãos, a minha sobrinha, né? Esposa desse sobrinho, foi até a cozinha, trouxe o que estava reservado para aqueles que ainda queriam, né, comer outras coisas, mais coisas, né, foi lá e fez um pacote para esse irmão, né, mas houve alguém que correu a dizer, não dê nada para ele. A gente não dá dinheiro, a gente não dá nada para essas pessoas, né? Então, meus irmãos, olha aí. Muitos desses aproveitam a palavra de Deus para poder angariar fundos, né?
mas têm os mesmos pensamentos. Então, para onde que vai esse dinheiro? Para onde que vai essas bonanças, meus irmãos? Vai para o bolso daquelas pessoas que estão ali, né? Então, é isso, meus irmãos. Vamos procurar se esses profetas, vamos procurar se esses irmãos realmente querem ajudar, se realmente eles querem fazer com que o povo se ilumine, né? Porque Jesus fala da luz que nós temos que estar sempre buscando, brilhando em nós, né? E ela vai brilhar mais se a gente conseguir ajudar o nosso próximo. Ela vai brilhar mais se nós estivermos ajudando para que esse próximo possa alimentar o corpo físico, mas também que possa alimentar a alma, o espírito. E o nosso espírito precisa muito mesmo, mas muito mesmo, meus irmãos, de se satisfazer. Mas ele não se satisfaz com as coisas materiais. Eles se satisfazem apenas com as coisas do espírito. E que coisas dos espíritos são isso, meus irmãos? São as boas energias, né? Que são envolvidas aquelas pessoas que estão ali naquele momento. É as boas energias que fazem com que os espíritos de luz do alto venham aproveitando aquelas vibrações de paz, de amor que estão ali e coloca mais amor nas palavras que vão ser ditas àquelas pessoas, porque aquelas pessoas não vão só alimentar o corpo, mas vão também alimentar a alma, alimentar o espírito, porque o alimento dos espíritos é o amor, dos bons espíritos é o amor, dos espíritos que brilham da luz é amor. As estrelas de Deus se alimentam apenas de amor, dos sentimentos bons que podemos trazer no nosso coração, envolvidos com os ensinamentos de Deus, da espiritualidade maior, de Jesus. Esses são os verdadeiros profetas, são aqueles que alimentam a alma e que ajudam esse espírito a andar, a procurar o seu próprio alimento, né? Esses espíritos encarnados que estão aqui espalhados pelo mundo, que somos nós mesmos, né? Nós e as pessoas, nossos irmãos, a humanidade em si. São dessas pessoas que nós estamos falando, que precisa ser alimentados. São dessas pessoas que estão na sua casa e que liga seus rádios, que liga seus aparelhos móveis, né? Para poder muitas vezes ouvir a boa palavra, ouvir a palavra de luz, ouvir a palavra daquele dia que vai aliviar a sua dor, o seu sofrimento, as suas dificuldades e vai lhe dar mais força, mais entendimento para que busque a se melhorar, para que se busque a crescer, para que busque na palavra de Deus os alimentos que precisa para esse crescimento, para essa evolução. Assim são os espíritos bons, espíritos de luz, espíritos enviados de Jesus e que estão com Jesus verdadeiramente para poder trazer para nós, através dos homens aqui imperfeitos, a boa palavra, o bom ensinamento, o bom alimento, que alimentará não só o corpo, mas alimentará também a alma. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Um beijo no coração, meus irmãos. Um beijo para todos aqueles que me assistem e me ouvem. Muito obrigada em nome de Jesus, em nome de Deus, e que estou agradecendo em meu nome.
Muito obrigada, meus irmãos. Fiquem todos com Deus.